principais exigências nos processos de cidadania. Então, hoje, a gente vai falar sobre as principais. Por que as principais? Porque são as mais comuns. Pode ser que surja uma nova exigência, um novo tipo de pedido, porque, como eu já disse para você em outras oportunidades, o processo de cidadania é um processo vivo, ou seja, ele sofre alterações constantemente. Vamos lá, então. Primeira causa de exigências. Esse aqui é bem curioso. São os chamados homônimos. O que é um homônimo? Homônimo é uma pessoa, por exemplo, ali que tem o mesmo nome. Tem um nome que é comum a uma outra pessoa. Por exemplo, Manuel Alves, João de Souza, Francisco da Costa. São várias pessoas que possuem esse nome. E aí eu fiz aqui uma pesquisa muito rápida, só para te dar uma referência. Olha só que coisa curiosa. Eu fiz uma pesquisa bem superficial, bem rápida, colocando a seguinte informação. O nome Manuel Alves, ok? Eu só incluí essa informação, nome Manuel, sobrenome Alves, em Portugal. Olha quantos resultados apareceram. 514.807 resultados. Olha só, eu só coloquei o nome Manuel, sobrenome Alves, não aprofundei e falei que ele nasceu em Portugal. Foram mais de 500 mil resultados para Manuel Alves. Eu fiz também uma pesquisa com o nome Francisco de Souza e foram mais de 600 mil resultados com o nome Francisco de Souza. E eu fiz uma terceira com o nome João dos Santos e foram mais de 700 mil, quase 800 mil resultados com o nome João dos Santos. Imagina você, por exemplo, tem o seu antepassado português, seu bisavô, seu trisavô, seu avô, que era chamado Manuel Alves. Numa pesquisa muito rápida, não existe só o seu bisavô, o seu trisavô, o seu avô Manuel Alves. Existem outros 500 e poucos mil. E outros 600 e poucos mil se fosse Francisco ou João. E aí eu fiz um outro nível de pesquisa. Olha só que questão curiosa. Eu considerei que ele tenha nascido em 1900, por exemplo. E aí eu fiz a mesma pesquisa com os mesmos nomes, só que considerando que ele tenha nascido no ano de 1900. Olha a diferença disso, pessoal. As pesquisas do Manuel Alves, que eram 500 e poucos mil, caiu para 20 mil. As pesquisas do Francisco de Souza, que eram 600 e poucas mil, caiu para 16 mil resultados. A do João dos Santos, que era 700 e poucos mil, quase 800 mil, caiu para 23 mil e poucos resultados. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Lembra, eu estou falando sobre causas de exigências, ou os principais casos de exigência. O que eu quero trazer para você aqui? Muitas vezes, você pode ter a sensação de que você tem ou encontrou a certidão do seu antepassado. Porém, na verdade, você encontrou um homônimo, ou seja, uma pessoa que tem o mesmo nome do seu antepassado e, na verdade, não é o seu antepassado. Essa é uma das maiores causas de exigências. Qual é a minha dica para você? Busque ajuda, assessoria especializada para que você encontre exatamente o seu antepassado português. Porque se você juntar a certidão do seu antepassado português, de fato, não haverá exigência no seu processo. Ok? E aí eu vou dar uma dica para você. Como que eu faço, então, para aprofundar essa pesquisa? Ou seja, eu tenho aqui só o nome, Manuel Alves, por exemplo, e eu sei que ele nasceu em 1900, dentro aqui do meu exemplo. Como que a gente faz para aprofundar essa pesquisa? Da seguinte forma. Se você tiver acesso ao nome completo do seu antepassado, isso vai ajudar muito.
Se você tiver acesso à data de nascimento dele, constando dia, mês e ano, fantástico. Vai ajudar ainda mais. Você acabou de ver aqui esse exemplo que eu dei, né? Eu coloquei 1900, não coloquei nem dia nem mês. Já ajudou bastante. Se você tem, por exemplo, a filiação, ou seja, o nome dos pais do seu antepassado português, sendo aí considerando, por exemplo, o nome completo do pai dele e da mãe dele. Isso também ajuda muito. Se você tem, então, o local de nascimento, fantástico. Quando a gente fala de local de nascimento, a gente diz aqui em Portugal a palavra distrito, que é equivalente ao estado que essa pessoa nasceu, concelho, que é equivalente ao município que essa pessoa nasceu, e freguesia, que é o equivalente ao bairro que essa pessoa nasceu, fazendo uma comparação aí com o Brasil, ok? E existe também alguns casos que a pessoa sabe o número do registro. O que seria o número do registro? É o número que aquela pessoa, que aquele antepassado foi registrado. Um exemplo. Digamos que ele foi a primeira pessoa a nascer em janeiro, 1º de janeiro. Ele vai ser o registro número 1 do livro de 1900, por exemplo, na folha 1. Dei um exemplo aqui. Digamos que ele foi a quarta pessoa ou a quinta pessoa que nasceu em 1900. O registro dele vai ser número 5, por exemplo, do livro de 1900, a folha, 2 versos. Então, você tem ali a precisão de onde, aí usa o termo assento, ou seja, onde está assentada a certidão desse seu antepassado. Fábio, qual é a realidade disso? Nem todo mundo tem essas informações, a maioria não tem essas informações. O que não impede uma pesquisa, não impede uma pesquisa. Porém, quanto mais informações, maior é a precisão dessa pesquisa, ok? Maior é a certeza que de fato está se tratando do respectivo antepassado. Somado a isso, a gente tem um outro caso aqui, uma outra questão que é muito importante. Fazer o cruzamento dos dados dessas informações com outras certidões. Então, você vai cruzar uma certidão de nascimento com uma de casamento, com uma de óbito, com a de nascimento do filho, ou seja, cruzando as informações, você consegue ter certeza absoluta que se trata do seu Manuel Alves, né, da sua família mesmo, e isso dá uma segurança em relação ao protocolo, ou seja, a dar entrada no processo, porque simplesmente você está zerando as oportunidades ou as possibilidades de ser um homônimo, ok? Então, esse aqui é um caminho muito importante que a gente trata, instrui as pessoas que contam conosco nos seus processos.